Olá! Como as vacinas agem no corpo humano? Quando se fala em vacinas, logo se pensa em crianças. No entanto, não é apenas na infância que as vacinas são necessárias. Jovens, adultos e especialmente pessoas mais idosas precisam estar em dia com o programa de vacinação. Muitas vezes são os adultos não vacinados que transmitem doenças para as crianças. Vacinação e imunização são os temas do programa Pense Saúde de hoje. E nós vamos saber quais são as novas vacinas e esclarecer mitos e dúvidas sobre imunização. Por exemplo, a vacina da gripe pode provocar a doença em quem toma? E vamos falar não apenas de gripe, mas também de outras vacinas. HPV, hepatite, meningite. Quais os cuidados na hora de se vacinar? Existem contraindicações? Pessoas que tomam medicamentos podem se vacinar? E mulheres grávidas? Essas são apenas algumas questões que serão debatidas. Aproveite para tirar a sua dúvida sobre vacinação. Seja bem-vindo! Este programa, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Está no ar, Pense Saúde. Participam do programa de hoje sobre vacinação e imunização o geriatra Dr. Estevão Alves Vale, a pediatra doutora Amarilis Batista Teixeira e o infectologista Dr. Marcelo Silva de Oliveira, todos médicos cooperados da Unimed BH. E você já sabe, participe com a gente com a sua dúvida, pergunta ou até mesmo depoimento. Para isso você pode ligar para a gente ou enviar e-mail. O número é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. As vacinas preparam o organismo para reconhecer agentes agressores e combatê-los. Elas agem no sistema imunológico, que produz anticorpos. Os anticorpos são como soldados de defesa que atacam organismos estranhos. E, para cada doença, é preciso um soldado, digamos, com um treinamento específico. Assim, cada vacina imuniza contra um determinado agressor. É criada uma memória imunológica que ajuda o organismo a reconhecer o agente patológico da próxima vez. Depois de vacinada, a pessoa se torna imune ou, pelo menos, resistente a uma determinada doença. Para começar, gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui. Eu vou pedir o infectologista para nos explicar. A gente viu o vídeo, né, mostrando um pouco como agem as vacinas, mas eu vou te pedir para explicar, porque existem vários tipos, né? A gente sabe, né? É vacina com o vírus vivo, a vacina não amenizada. Vamos para o pessoal de casa entender os tipos de vacina que existem, doutor Marcelo? A gente tem basicamente 3 tipos de vacinas, que são as vacinas com os vírus que são atenuados, né? São vírus que eles têm um poder infectante menor, então eles dão tempo, a multiplicação deles é lenta e dá tempo do organismo produzir anticorpos e se defender sem adoecer. Temos os vírus inativados, que são aqueles vírus que não são capazes de se multiplicar e por isso eles vão fazer com que o organismo produza anticorpos. E as vacinas hoje que nós chamamos de recombinantes, né? Que elas são feitas pegando partículas de vírus e produzindo como se fosse uma engenharia genética, um composto vacinal que também vai estimular essa formação de anticorpo da defesa do organismo. Então, basicamente, são esses 3 tipos que nós temos. Certo. Todas seguras? Todas as vacinas são seguras. Elas, mesmo essas que são vírus vivos, né, que são vírus atenuados, elas são seguras. Em alguns casos, você vai evitar a vacinação com esse tipo de vacina, mas normalmente são vacinas seguras. Depois você vai me falar que casos são esses. Ok. Depois eu vou querer saber. Depois a gente explica. Só que antes eu quero conversar com a doutora Amarilis, pediatra, porque o bebê, quando ele nasce e ele recebe o aleitamento da mãe, por ali ele já recebe algum tipo de proteção pelo leite materno, doutora Amarilis? Sim.
O nosso infectologista, colega, estava falando das vacinas, né? Então, da imunidade que é ativa, mas existe também a imunidade passiva. Então, quando o bebê nasce, ele tem anticorpos que ele recebeu da sua mãe e, através do leite materno, ele também recebe anticorpos e até algumas células de defesa, alguma coisa de memória imunológica também. Então, só entender, não é apenas pelo leite. Durante toda a gestação, ele está recebendo pelo cordão umbilical também os anticorpos da mãe? Sim, ele recebe anticorpos. Se a mãe é imunizada para determinada doença, ela transmite, né, aqueles anticorpos para o bebê nos primeiros meses. Ah, sim. Interessante. E durante o aleitamento esse processo continua? Sim, mas esses anticorpos eles vão decrescendo, então a gente não pode confiar apenas nessa imunização passiva que ele recebe e já desde o iniciozinho começar a imunização ativa mesmo. Então, é a diferença, então, entre imunização passiva e ativa. A ativa foram os tipos que o doutor Marcelo explicou, né? E a passiva é essa que o bebê recebe através da mãe, seja na barriga, né? Enquanto pela placenta, pelo cordão umbilical, seja através do aleitamento. Doutor Marcelo, eu falei aqui, perdão, doutor Estevão, que, as mães, quando tem o bebê, ela fica mais ligada, porque aquele bebê está nascendo, ela está cuidando, ela recebeu a caderneta de vacinação, ela fica ligada nas datas. Mas aí, com o passar do tempo, os jovens, adolescentes, a fase adulta, aí a gente esquece. E as vacinas precisam continuar, né, doutor Estevão? Da mesma maneira como em várias partes do corpo, né, os sinais do envelhecimento são flagrantes, né, o sistema imunológico, o sistema de defesa também envelhece. A gente chama de imunossenescência. Então, é preciso uma série de medidas, né, para se proteger o sistema imunológico, né, e para que as pessoas mais velhas possam, né, ter benefício e não ter certas doenças infecciosas como essas que a gente tem disponível, né, as vacinas para as pessoas mais velhas. A gente sempre sabe da gripe, que é da campanha todo mundo lembra, mas tem outras, não tem? Sim, sim. E nós vamos falar, então, dessas importantes ao longo do programa. Só que, primeiramente, eu quero entender, doses. A gente sabe que algumas vacinas são dadas em várias doses. Qual que é a importância até de se manter o espaço entre uma dose e outra? Ou a pessoa esqueceu de tomar a segunda dose ou a terceira dose, pode tomar muito tempo depois? Como isso funciona, doutor Marcelo? Geralmente essas vacinas, igual eu estava explicando, aquelas que são com vírus que são inativados, né, eles têm uma dificuldade maior de imunização, tem que tomar mais doses, tá? E esse tempo, o intervalo mínimo entre uma dose e outra, ele sempre tem que ser respeitado. Agora, o intervalo maior, né, por exemplo, você teria que tomar daqui 2 meses a segunda dose. Você esqueceu, vai tomar daí 3 meses, 4 meses, não tem importância. Você não precisa recomeçar a vacinação. Ah, não precisa. Você pode continuar a vacinação como se já tivesse tomado aquela primeira, essa é a segunda, e depois você vai tomar a terceira, dependendo do esquema vacinal, né, do número de doses. Então, você tem que respeitar esse intervalo. Muito tempo. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, pessoal. Vacina da hepatite B. São 3 doses. Você toma uma, daí alguns meses outra, e depois, acho que de um ano, outra, eu não me lembro mais. Geralmente é 0, 1 e 6 meses. 6 meses. Completaria com 6 meses. E aí você não tomou depois desses 6 meses, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não tomou ainda. Você toma só a terceira dose? Você só completa o seu calendário, né, vacinal. Só completa aquele número de doses, né, respeitando o intervalo mínimo, o máximo você não precisa respeitar. Não precisa. Falando sobre calendário, a gente às vezes no início anota tudo, guarda tudo. Às vezes algumas pessoas perdem esse calendário, ou é muito comum o adolescente saber que tem, mas não sabe onde se encontra e não se lembra do que já foi vacinado e do que não foi vacinado. Como fazer com as pessoas que nem se lembram que vacina que já tomaram? Se você não tem na história, igual você falou, que tem uma dose ou 2, a gente considera que não tomou nenhuma. Você vai revacinar as 3 doses. Todas? Sim, porque você não sabe. Não sabe. A pessoa que não sabe, que não tem, que perdeu a caderneta. É preferível revacinar. Não tem problema de tomar uma. Na pessoa mais velha isso é muito comum, né? Muito comum, né? Onde que está essa caderneta? Não havia disponível, a pessoa não consegue encontrar, né, nenhuma referência.
Então, para aquelas doenças mais importantes, mais significativas, e que a vacina, a gente recomeça o calendário. Como se não tivesse tomado vacina alguma. Isso. Ah, tá. Isso é bom. E algumas pessoas até teve uma preocupação porque não tomaram vacina na época da infância, porque não tinha essa vacina no ficam calendário. mais vulneráveis, né? E não tinha, e muitas vezes elas nem vacinaram na época devida, né? Por exemplo, é uma coisa até que eu ia perguntar. Por exemplo, antes não tinha vacina para catapora, que hoje em dia tem, e várias outras. E a pessoa que na época da infância dela não tinha catapora, ela não foi vacinada contra catapora, agora na fase adulta, vale a pena ela tomar? Por exemplo, para catapora? Você está falando de que não tinha? Vale a pena? A vacina de herpes zoster, né? Porque a catapora é o mesmo, herpes zoster. É uma das vacinas mais recentes que a gente tem, né? Então, ela vale para aquelas pessoas que não tiveram a doença e também vale na prevenção de uma complicação da infecção, que é a neuralgia, que é uma dor em consequência do herpes. Então, a reativação do herpes, ela acontece muito frequentemente na pessoa mais velha. Então, mesmo tendo a infecção, ela pode ter a reativação. A vacina propriamente da catapora, da varicela, talvez não tenha sentido, porque dificilmente ela passou na fase adulta, sem ter contato com a catapora. Né? Ela deve ter tido contato, possivelmente, quando era criança. Por isso que é importante a vacinação do herpes zoster, porque ele já teve a catapora e tem com a imunossenescência, a reativação é mais comum, então talvez seja interessante, né? Nesse caso. Frisar. Então quem teve catapora na infância deve se vacinar. Ela pode reativar com o herpes zoster. Então vale a pena tomar vacina. Isso. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos falar dessas vacinas específicas que vocês estão falando, importantes para cada faixa etária, tá bom? Então, daqui a pouco, e aproveitamos para te convidar a fazer parte desse nosso bate-papo com a sua dúvida, pergunta, comentário ou mesmo depoimento sobre vacinas. Para isso é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. E o nosso intervalo é rápido, então voltamos daqui a pouco.